Fala galera, tudo bem? Estamos de volta em mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. Hoje eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal com a gente minha amiga Neiva Souza. A Neiva é nutricionista, ela é professora na VP e ela é doutoranda, né, lá na Unifesp em neurologia e neurociências. Então, Neiva, um prazer ter você aqui mais uma vez no canal com a gente. Márcio, o prazer é todo meu. Muito bom estar aqui de volta nesse bate-papo super gostoso que você faz aqui no Nutricionando por aí. É um programa muito legal e eu estou muito feliz de voltar a participar aqui com você. É um prazer. Olha só, pessoal, eu tinha que trazer a Neiva de novo, porque ela já esteve aqui no canal falando para a gente sobre cronobiologia. Quem não viu o vídeo, volta aí no histórico aqui do canal e assiste, porque o vídeo ficou muito legal. Mas hoje eu trouxe a Neiva para falar de uma área dentro dessa grande área que é a cronobiologia. Então, hoje a gente vai falar mais precisamente sobre a crononutrição, que é um termo, comparado com cronobiologia, um termo até mais recente, né, Neiva, nas publicações. Então, acho que a gente pode até já começar falando o que é a crononutrição. É isso mesmo, Márcia. Ele é um termo bem recente, né? A gente tem esse termo quando a gente vai lá nas bases de dados, como PubMed, por exemplo, que a gente usa bastante, né? É o nosso amigo querido, né, das pesquisas. A gente tem estudos assim falando de crononutrição, termo de 2015 mais ou menos para cá. Então veja como é novo. Mas a cronobiologia já está na nutrição há bem mais tempo. A gente vê assim estudos colocando a cronobiologia dentro da nossa área da nutrição desde a década de 50, 60, 70. Então já é um assunto falado há mais tempo, mas que tem tomado uma proporção agora mais recentemente. Então, assim, o legal da crononutrição é que é um olhar que a cronobiologia trouxe para a nossa área de atuação como nutricionistas. E apesar de ser um olhar que não é um olhar recente, digamos assim, ele é um olhar diferenciado dentro do que a gente está habituado a fazer na nossa rotina, né, profissional. Então, por definição, a crononutrição ela é uma área da ciência, né? Ela é como se fosse um braço da cronobiologia, que quem está curioso para saber o que é, vai lá no nosso vídeo e assiste, que a gente teve uma conversa bem legal de cronobiologia. Até mesmo para vocês entenderem algumas coisas que a gente vai conversar aqui. Então, a crononutrição ela é uma área do conhecimento, um braço da cronobiologia, né, que a gente considera, e ela vai estudar três aspectos bem interessantes, que são os ritmos biológicos, que nós também falamos no nosso outro vídeo, a nutrição e o metabolismo. Então, são três áreas, né, é um conhecimento que a cronobiologia ela acaba agregando esses três, acaba juntando esses três conhecimentos e nos dá alguns conceitos, né, relacionados ao olhar rítmico, ao olhar temporal que nós devemos ter em relação à alimentação especificamente. Então, ela vai estudar alguns aspectos da nossa alimentação que vão além da quantidade e da qualidade, porque na nutrição, né, Márcia, a gente ouve falar muito do que a gente deve comer, do quanto a gente deve comer, não é? Em relação ao nosso metabolismo, à individualidade, desde a nossa graduação. Mas será que a gente não está esquecendo um outro aspecto importante que a gente também tem que considerar, que é o quando a gente deve comer? Então é isso que a crononutrição traz para a gente. Eu falo, né, Neiva, que se a gente até compara, né, tipo, com os nossos antepassados, né, eu falo que a gente foi, né, a gente tinha ali pessoas que viviam do momento claro e era o momento que fazia todas as suas atividades. A partir do momento que escurecia, acabou. Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem a energia elétrica e 2 horas da manhã a pessoa ainda está ali pilhada, comendo e fazendo suas atividades, né? Então, mudou muito esses parâmetros todos, né? Mudou, Márcia. E até uma historinha eu trago lá no Crononutri, que é o perfil lá do Instagram que eu falo especificamente de crononutrição e alguns aspectos da cronobiologia também. Eu trouxe uma historinha parecida com essa que com esse tema que você comentou agora. Eu trouxe um pouquinho da história da minha família, né? Que eu tenho origem mineira, né? Assim como você, então você é meu conterrâneo, porque eu me considero mineira, apesar de ter nascido aqui em São Paulo. E assim, quando eu olho para a história da minha família, Márcia, eu vejo nitidamente como que os nossos antepassados eram.
Porque nas minhas férias, eu ia lá para o interiorzinho, uma cidade bem no interiorzinho de Minas, e eu via como que eles tinham a organização da sua rotina, que é muito diferente do que a gente tem hoje com toda essa modernidade. Né? Como você colocou, a luz elétrica, os equipamentos eletrônicos, tudo isso que perfaz esse ambiente moderno, ele nos possibilitou avançar à noite. Então, as nossas noites estão cada vez mais longas e a gente está dormindo e fazendo as nossas atividades e comendo cada vez mais tarde. Ou seja, toda essa modernidade possibilitou que a gente estendesse, digamos assim, essa noite. E lá atrás, nos anos antepassados, isso não era possível. Né? Então, eu via assim, muitos meus avós, os meus tios, tanto pelo que eu via lá, quando eu estava lá, e quanto também das histórias que eles me contavam. Então, assim, o que regia grande parte da rotina deles de alimentação e atividade era o anoitecer e o amanhecer. Olha que bonito isso, muito legal. Então, assim, quando amanhecia, o galo começava a cantar, todo mundo já ia, já acordava, né? Algum tempinho depois ali, já começava a ir para o trabalho, a fazer o café da manhã, já tinha aquela alimentação rica, né? Que era o café da manhã para eles, e iam se exercitando, se alimentando e fazendo os seus trabalhos durante o dia. E quando vinha o pôr do sol, opa, para eles já era o momento, ó, já está na hora da gente parar. Então, um pouquinho antes desse pôr do sol, eles já começavam a parar os seus trabalhos, né? E já começavam a se preparar para a sua noite de descanso, de repouso. Então, assim, não tinha luz elétrica, né, Márcio? Não tinha. Então, chegava o breu da noite, o que a gente poderia fazer nesse breu da noite? Não tinha televisão, o fogão era a lenha, né? Então, não tinha como ficar preparando muitas refeições à noite, não tinha essa possibilidade, nem ficar também trabalhando, se exercitando, porque a noite chegou para valer, então tudo escuro, a gente não consegue fazer as nossas atividades todas num ambiente totalmente escuro. Então eles tinham esse ritmo, né, circadiano muito bem demarcado. E a gente não consegue mais enxergar isso muito bem hoje por conta dessa modernidade. Muita coisa mudou no nosso hábito, na nossa rotina. E assim, isso de certa forma tem trazido alguns malefícios, né? Infelizmente, trouxe várias possibilidades, a gente trabalha até mais tarde, outras modalidades de trabalho como o trabalho noturno, né? Foi um avanço muito importante para a humanidade de maneira geral, mas do ponto de vista fisiológico, isso não tem sido muito bem adaptado assim pela nossa fisiologia, né? Então tem trazido alguns desequilíbrios. Por isso que a gente vê associação às vezes, né, com obesidade, síndrome metabólica, sono. Quando desregula tudo isso, né? A gente até falou muito disso lá no outro vídeo. Exatamente. E Neiva, você falou que crononutrição, então, envolve aí, né, os ritmos biológicos, a nutrição, o metabolismo. Então, existe aí uma associação entre o momento, né, que você falou muito do quando, o momento da ingestão alimentar com o metabolismo, em geral? Sim, sim. O que a crononutrição nos traz é isso. Então, em relação a esse aspecto temporal da alimentação que a gente chama, ela traz 3 pontos, que é a regularidade, a frequência e o próprio tempo, o próprio horário. Então, quando a gente pensa na regularidade, como que é a rotina de refeição desse paciente? Como que é a nossa rotina de refeição? A gente pula alguma refeição? Né? Então, a gente vê que é muito comum, por exemplo, quando a gente vê o recordatório de 24 horas do nosso paciente, é muito comum que muitos pacientes não realizem, por exemplo, o café da manhã, ou que realizem essa primeira refeição do dia mais tardiamente, né? Em alguns indivíduos isso é muito comum e a gente vê isso acontecer de maneira muito clara também aos finais de semana, né? Então, assim, aquele indivíduo que tem uma rotina de alimentação, de atividades durante a semana de uma maneira, chega no final de semana é outra coisa. E a gente chama isso de jet lag social. É como se a gente estivesse atrasando ou avançando o nosso relógio biológico socialmente, né? Então, assim, quando a gente viaja para o Japão, a gente tem um jet lag do próprio ambiente, que você sai daqui de dia, chega lá em outro horário e você fica com seus relógios biológicos meio bagunçados até você se adaptar a um tempo. E a gente tem, né, no nosso dia a dia também esse jet lag social, né? De uma maneira, a gente
tem a nossa atividade, a nossa alimentação de uma maneira durante a semana, no final de semana de outra forma. Então, assim, a crononutrição, ela traz esse resgate. Olha, vamos nos atentar mais a como que está a regularidade das refeições desse paciente, né? Quantas refeições ele realiza ao longo do dia, que é um outro aspecto que a crononutrição traz, que é da frequência, né? Qual é o número de refeições desse indivíduo? Como que ele distribui essas refeições ao longo do dia? E o outro ponto é a questão do tempo, a questão do horário. Então, essa regularidade, essa frequência, ou seja, esse número de refeições, da maneira como ele é distribuído, esse indivíduo concentra mais as refeições no período do dia claro, ou ele avança o período da noite também realizando refeições e se alimentando muito tardiamente? E como que é a distribuição calórica também dessas refeições? Então, assim, você distribui uma parte ao longo do dia, mas avança à noite, porém, você faz uma refeição mais densa em calorias, uma refeição mais rica ao longo do dia e deixa as últimas refeições mais leves, com menos calorias, ou é o inverso? Você não tem uma regularidade tão legal ao longo do dia, não tem uma frequência tão legal ao longo do dia e empurra essas refeições, esse maior número de refeições, essa maior densidade calórica para o momento da noite. Então, qual que é o momento que esse indivíduo concentra grande parte das suas refeições e dessa densidade calórica? Então, é um outro ponto, além da quantidade e da qualidade, que o nutricionista também vai precisar se atentar, né? E a crononutrição veio aí para isso, para trazer esse olhar para o nutricionista. E a Neiva até tem um artigo, né, Neiva, de crononutrição. Vou até colocar aqui na descrição desse vídeo, eu colocar a referência, o link para as pessoas baixarem, porque é um artigo até escrito em português com seu grupo de pesquisa, né? Então, Isso. vale a pena ler, mas quando eu estava lendo lá seu artigo, Neiva, me chamou a atenção que você fala muito também vocês mencionam o cronotipo, né? E aí, existe isso mesmo? Porque tem aquele paciente que fala pra gente assim, Márcio, eu não funciono de dia, eu só funciono à noite, eu trabalho melhor à noite. Então, existe isso, né? O quanto que isso pode impactar aí na saúde, essas mudanças? Sim, sim, Márcia. O cronotipo é um outro aspecto que a crononutrição também considera né, em toda essa organização temporal da alimentação. Então, além de todos esses aspectos que a gente conversou, a gente ainda tem que considerar essa característica individual da pessoa, que é também o cronotipo. A gente fala muito de individualidade bioquímica na nutrição funcional, e eu acho que estudar o cronotipo, o nutricionista considerar o cronotipo na sua anamnese, é também mais um ponto importante que reforça essa individualidade do paciente em relação à maneira como ele organiza a sua rotina e as preferências, digamos assim, que ele tem em relação às suas atividades pelo dia ou pela noite. Então, realmente, isso pode acontecer. Nós temos, inclusive, um questionário de cronotipo, um questionário validado, que a gente também pode disponibilizar, e para quem está nos ouvindo, pode mandar um direct ou para o Márcio, a gente manda esse questionário aí para quem tiver interesse, e que é muito legal da gente considerar na nossa anamnese. E esse questionário nos ajuda a entender se esse indivíduo, qual é o cronotipo desse indivíduo. Ou seja, esse cronotipo, ele é, assim, de maneira bem simples, bem básica, a preferência que esse indivíduo tem para exercer as suas atividades, né, para o dia ou para a noite, por exemplo. Então, assim, nós classificamos basicamente em matutinos e vespertinos, e também tem os intermediários. Então, os indivíduos com cronotipo matutino são aqueles que preferem acordar mais cedo e dormir mais cedo. Então, são aqueles indivíduos que falam, eu gosto do dia, eu gosto de acordar bem cedinho, já fazer tudo que eu tenho que fazer, e quando vai chegar na noite eu já viro abóbora. Já não consigo, a minha capacidade de raciocínio é diferente, já fico mais lento, já quero dormir. Então, é uma característica bem marcante do matutino. Já o vespertino, não. É aquele que gosta de acordar mais tarde e dormir mais tarde, que é o que você falou. Eu funciono melhor à noite, eu rendo mais à noite, né? E de manhã eu gosto de ficar mais tempo dormindo, mais tempo na cama. Eu tenho mais dificuldade em acordar muito cedo. Então, isso pode sim acontecer. E tem ainda os intermediários, que aí grande parte da população está nesse cronotipo intermediário, que
se adapta bem, tanto tendo que acordar mais cedo, quanto dormir mais cedo, quanto acordar mais tarde e dormir mais tarde também. Ele fica ali no meio do caminho. Mas a gente precisa se atentar especialmente aos matutinos e vespertinos, porque como eles têm essa rotina mais demarcada, essa preferência mais demarcada, a gente vai ter que organizar também essa rotina alimentar de acordo com essa preferência também, nos atentando também aos vespertinos, porque eles tendem a comer muito mais tarde. Então, assim, como eles funcionam melhor à noite, eles também têm uma tendência a ir adentrando a madrugada, o que também não é legal, por mais que ele tenha essa preferência, tudo tem um certo limite na vida, digamos assim. Então, ele tende a ir comendo cada vez mais tarde, e isso, como nós falamos no outro vídeo, não é legal para a nossa fisiologia. Por quê? Como nós falamos lá, é como se nós tivéssemos uma fisiologia do dia e da noite, e isso é ancestral. Então, o nosso corpo responde melhor à atividade e à alimentação no período do dia e responde melhor ao repouso e ao jejum fisiológico à noite. Então, quando a gente pega um indivíduo vespertino, por exemplo, que tem esses hábitos de dormir muito tarde e deixar as suas refeições concentradas muito para a noite, com uma grande densidade calórica, isso, de certa forma, dependendo de como ainda outros fatores da rotina desse paciente, pode trazer alguns desequilíbrios. Então, vem todo o nosso papel como educador em saúde e em nutrição, trazendo esse paciente para uma melhor rotina, ajudando esse paciente a organizar melhor a sua rotina de alimentação, tentando antecipar um pouquinho esse horário do jantar, né? Eu acho que esse é um ponto interessante que a crononutrição traz, se atentar ao momento que a gente consome, né, o alimento, porque os estudos, Márcio, que até a gente coloca alguns lá nesse artigo que a gente escreveu, trazem para a gente assim, que quanto alguns, não todos, ainda tem algumas contradições, a ciência ainda está amadurecendo, evoluindo nesse sentido, mas revistas importantes como a Lancet, a Nature, que quem é da área da nutrição, da medicina, sabe o quão importantes essas revistas são, elas trazem evidências de que o momento da alimentação ela é tão importante quanto a qualidade e a quantidade. Então, quando a gente pensa no indivíduo que tem a grande parte da sua refeição, da sua densidade calórica concentrada muito à noite, no momento que a nossa fisiologia não está tão bem preparada para absorver e digerir aquele alimento e liberar todos os hormônios necessários para isso, causando então uma possível sobrecarga nesse corpo, a gente tem um aumento de doenças. Então, por exemplo, a gente vê estudos observando o cronotipo dos vespertinos tendo maior risco, por exemplo, para síndrome metabólica, para obesidade, para resistência insulínica, ou até mesmo quando a gente não considera o cronotipo, indivíduos que simplesmente concentram a maior parte das suas refeições da densidade calórica à noite, muito tarde da noite, eles também têm um risco maior de desenvolver síndrome metabólica e resistência insulínica, por exemplo. Então, veja como o momento da alimentação ela é importante também para o nosso corpo, não só a qualidade e a quantidade. É isso que a crononutrição vem trazendo para a gente, Márcia, isso é muito bom. É mais um ponto a agregar na nossa prática clínica, né? Isso que é legal, né? Puxar para esse lado da prática, né? Então, e discutir realmente se tem um horário para a última refeição. A gente vê muitas pessoas que falam, eu não consigo comer nada de manhã, pula café da manhã. Então, aí os estudos já começam a vir mostrando, né? O que pode trazer de repercussões na saúde, se pula ou não, se funciona ou não. Isso que a crononutrição estuda, né? Ela vai buscar essas respostas associando com o momento aí de cada uma das refeições, né? Exato. E assim, e o legal, Márcia, é que não generaliza. Então, assim, a crononutrição não é um tipo de dieta. Então, quer dizer que todo mundo tem que fazer café da manhã, todo mundo tem que, assim que a noite caiu, já tem que parar de comer? Não, não é bem assim que funciona. Tanto que nós temos o cronotipo, que também precisa ser respeitado. Essa preferência também precisa ser respeitada, né? Então, o que a crononutrição quer trazer, basicamente, é assim, tem uma rotina na sua alimentação, né? Sempre que possível, valorize o seu café da manhã. Não precisa ser acordar às 6 horas da manhã e já fazer seu café da manhã, mas no momento que você acordar, tentar acordar o mais cedo possível, né? Não acordar meio-dia, 1 hora da tarde, que já nem faz muito mais sentido, né? Então, assim, tentar trazer uma rotina mais para o período da manhã é interessante.
Então, fazer essa primeira refeição do dia é interessante, ir organizando, distribuindo essas calorias ao longo do dia também é importante, porque a mesma caloria da manhã é a mesma para a noite, né? Porém, a maneira como o nosso corpo responde é um pouco diferente. Então, quando chegar à noite, deu 6 horas, 7 horas, começou a anoitecer, não significa que acabou, não posso mais comer nada, jejum. Não é para entrar em neurose, mas é assim, trazer, a gente sabe que, claro, que a nossa rotina é moderna, né? A gente acaba avançando à noite e não tem jeito. Então, assim, é dentro da sua rotina trazer algo mais saudável. Então, assim, eu diria que trazer o jantar. Então, se você janta, por exemplo, a gente vê lá no recordatório do paciente, o jantar ou a ceia muito calórica, muito densa, distribui mal a refeição ao longo do dia, come, né, muito espaçado, ou come uma quantidade calórica pequena ao longo do dia e concentra tudo à noite, poxa, está desequilibrada, essa balança não está equilibrada. Então, vamos pegar essa quantidade calórica grande da noite, vamos distribuir um pouquinho mais para o dia, onde a nossa fisiologia está mais preparada para receber esse alimento, para digerir e absorver. Vamos deixar as refeições da noite um pouco mais leves, um pouco menos calóricas, né? Com menor densidade calórica e com alimentos antioxidantes, com alimentos anti-inflamatórios, alimentos mais naturais possível, assim, né? Eu digo que a última refeição ela tem que ser a mais natural possível, com muito antioxidante, com muito anti-inflamatório, porque isso ainda vai ajudar no sono, na qualidade do sono. Tem muito estudo mostrando que alimento antioxidante, alimento anti-inflamatório faz parte de uma boa rotina de higiene do sono também, né? Que acaba sobrecarregando menos a nossa digestão e contribuindo para uma boa qualidade do sono. Então, assim, se aquele indivíduo vai comer, jantar 11h30, meia-noite, 1h da manhã, vamos adiantar um pouquinho esse jantar, vamos deixar ele um pouco mais leve, vamos trazer ele um pouquinho para mais cedo, dentro das suas possibilidades, a fisiologia vai responder melhor, com certeza absoluta. Não é anoiteceu, vamos parar de comer, não é. É trazer as possibilidades dentro da rotina do paciente, dentro das preferências dele também em relação ao cronotipo. Mas, claro, respeitando essa nossa característica ancestral de que fomos preparados para nos exercitar e nos alimentar de dia e repousar à noite, né? E ter esse jejum fisiológico à noite. Acho que isso é uma mensagem importante, assim, né? Que a crononutrição traz também. Muito legal, né? O assunto é novo e ainda gera muitas dúvidas, dá vontade de ficar aqui um tempão, né? Mas, Neiva, a ideia do canal é justamente essa. A gente vem, faz um bate-papo aqui legal, mas aqui eu já deu ideias para o pessoal aí começar a aprofundar os estudos nisso. Então, recomendo que siga a Neiva lá nas redes sociais, acompanha o Chrono Nutrition, porque ela posta muito conteúdo sobre isso, né? Então, vem ali sempre com informações. Leia o artigo, a gente vai colocar o link aqui do artigo. Vale a pena, porque ficou muito legal o artigo. Tem uma figura linda lá para aulas, para ser usadas em aula, por exemplo. Ficou muito bacana um resumão. Então, Neiva, queria muito agradecer a sua participação aqui no canal mais uma vez. Obrigada, Márcio, pela oportunidade de falar de um tema tão maravilhoso que eu sou suspeita para falar, mas que eu sou apaixonada e que eu acho que faz todo sentido para nós nutricionistas. Eu acho que os resultados que a gente vê na prática, mas quando a gente começa a colocar na rotina do paciente essa organização de tempo também, de rotina de alimentação, ele responde muito bem, né? O nosso corpo, a gente respeita o funcionamento do nosso corpo e ele tende a funcionar melhor. Então, os resultados são muito legais. Então, acho que vale a pena, né, aprofundar o entendimento na crononutrição para que a gente traga para a prática realmente, né? Inclusive para os trabalhadores noturnos que a gente falou no outro vídeo. Vale muito a pena a gente considerar esses conceitos na nossa prática. Então, eu te agradeço muito pela oportunidade de trazer esse tema aqui no seu canal. Espero que todos tenham gostado e a gente fica à disposição para dúvidas também lá no canal do Instagram. Então, pessoal, ó, quem estiver assistindo esse vídeo aqui no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativa o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha, marca os amigos aqui que você quer que assista o vídeo e a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais. Obrigado, Ney. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Márcia.